Olá, nesta edição do Estação SUS vamos falar sobre os desafios da atual onda de febre amarela. Estou aqui com o professor André Ribas Freitas, professor de epidemiologia da Faculdade de São Leopoldo Mandiques de Campinas. Bem-vindo, André, obrigado pela gentileza. Eu acho que nós temos também que falar aqui dessa vez que, gentilmente, o prefeito de Campinas cedeu você para o Conasens esse ano, né? Então a gente está aqui com essa parceria antiga e agora você oficialmente nos ajudando no Conasens. Obrigado duplamente por essa sessão e pela gentileza de estar aqui no programa. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu acho que é um espaço que é bastante democrático, de debate, de compreensão e reflexão sobre a função do SUS e sobre os próximos desafios, né? André, nesse desafio da atual onda de febre amarela, explica pra gente o que é a onda de febre amarela. Exatamente. É muito interessante a gente entender como a febre amarela se comporta, né? Ela é uma doença, primeiro, que a gente tem que entender que ela é zoonótica, ou seja, ela não ocorre entre humanos, ela não se transmite entre os humanos e mosquitos, ela se transmite entre primatas não humanos, ou seja, entre macacos e mosquitos silvestres. E ela se mantém nesse ciclo. E, eventualmente, um homem acaba se expondo, em alguma situação de surto, ele acaba se infectando e desenvolvendo a doença. Mas ela se mantém na natureza através de outros primatas. E ela se mantém fundamentalmente na Amazônia, né? Na região mais próxima ali ao rio Amazonas e no entorno, né? E ali ela se mantém ao longo dos anos e das décadas. O que acontece é que a cada 7 anos, né, em média, se inicia um aumento da transmissão na própria Amazônia e acaba se expandindo para outras regiões do país. Sempre mosquito, macaco e outro mosquito. E assim ela vai se propagando e aumentando a área de transmissão. Geralmente, essas ondas chegavam até a região centro-oeste, chegavam até alguns estados da região nordeste, né, principalmente o estado do Maranhão, né, e por ali ficava. Acontece que, desde 2000, a gente tem observado que essas ondas estão chegando na região sudeste e sul do país, fazendo com que essas regiões passem, durante esses períodos de expansão da febre amarela, a ter transmissão sustentada entre os primatas, logicamente, e os macacos. Quando acontece isso, é que a gente tem essa ocorrência. Então a gente chama de onda. Por quê? Porque ela sai lá da Amazônia e vai se expandindo. Então ela aumenta a área de transmissão e aumenta, consequentemente, a área, né, de ocorrência de primatas doentes e, eventualmente, de um humano que pode se expor nessa situação, né? Na última expansão, a gente teve ocorrência, por exemplo, em áreas do estado de São Paulo que não tinham casos de febre amarela desde a década de 40. Então foi uma expansão do século passado, né? Estamos falando de 80 anos passados. Então essa expansão ficou bastante nítida, a necessidade de aumentar a área de vacinação no país. E hoje o Brasil todo é área com recomendação de vacina. Pois é, agora nós estamos numa onda, certo? Na onda anterior, que foi ali por volta de 2017, teve uma expansão enorme, não é isso? Exatamente. O cenário foi muito parecido com o atual, em termos de área de ocorrência. E os locais por onde o vírus veio se transmitindo são mais ou menos os mesmos, inclusive as mesmas regiões, nas mesmas cidades e nos mesmos locais. É muito interessante porque é possível se desenhar corredores ecológicos por onde o vírus acaba conseguindo se propagar. Geralmente são áreas de mata que se interligam e fazem com que o vírus consiga ir aumentando a ocorrência deles, né? Então hoje nós temos o Brasil inteiro como área de vacinação de febre amarela, certo? Sim, com área de recomendação de vacina. Recomendação de vacina de febre amarela. Como é que está o cenário desta onda? Passar um pouco por esse cenário. Olha, desde 2023 foi identificado no sul de Minas casos já que eram humanos e em primatas, né? Na divisa com São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Ocorrência de uma nova onda, né, que estava chegando do Amazonas, né?
E é interessante que nessa ocasião, o sequenciamento do vírus já demonstrou que ele era uma nova linhagem, ou seja, estava substituindo a linhagem que tinha acontecido em 2017. Em 2023 ainda tinha alguns casos ocorrendo da onda anterior no Rio Grande do Sul, mas já estava chegando uma nova onda que vinha da região amazônica. E a partir dali ela expandiu. Em 2024 ficou bastante caracterizada a ocorrência na região do estado de São Paulo, e agora continuou, né, a expansão, né, chegando agora, inclusive, na Serra do Mar, né? Então a gente tem casos já confirmados na região do Vale do Paraíba, na região metropolitana de São Paulo, né? E na região fronteira com a Serra do Mar, que é a região ali de Paraibuna. A onda anterior, a gente já estava no Conazens fazendo esse trabalho de técnico que a gente faz, e o município de Franciscópolis, que é um município pequeno no interior de Minas Gerais, que estava no miolo da onda, município que tem 5 mil e poucos habitantes, se não me falha a memória, ou 3 mil e pouco, e nesse município, a responsável pela vigilância, na época, ela fez o que está escrito no guia, que não mudou, né? Tem episodismo, tem morte de macaco, vamos vacinar a população de campo. E no epicentro daquela onda, o município de Franciscópolis não teve nenhum caso. Inclusive, ela apresentou trabalho em vários lugares, inclusive no Conazens, em vários eventos técnicos naquela época. A recomendação para essa onda ainda é essa. Você tem esses corredores, você tem que vacinar a população de campo, é por aí ainda. Olha, tem dois aspectos, tá? Tem um aspecto que é bastante preocupante, é que toda a região leste do país, ou seja, saindo do Rio Grande do Sul e chegando até a Bahia, são áreas onde teve transmissão na última onda. São áreas de Mata Atlântica, que é uma mata muito parecida com a amazônica. Então é uma região que consegue sustentar muito bem a transmissão. É uma região que é mais quente do que o interior do estado, e é uma região mais úmida e com uma floresta que consegue, com um bioma que consegue sustentar a transmissão da febre amarela. E justamente essa região, por ter sido introduzida a vacina há pouco tempo, ou seja, 2017, e foi publicado realmente em 2018 a norma que passou a incluir essas áreas, é uma área que ainda tem a cobertura vacinal muito baixa. A gente tem que lembrar que a partir de 19, 20, com a ocorrência inclusive da pandemia de Covid, né? Mudança de governo, mudança de prioridades no sentido da imunização, etc. E a questão também da própria pandemia de Covid, essa região que já estava com recomendação de vacina não conseguiu expandir muito a cobertura vacinal entre os adultos. E a recomendação agora é de que todos sejam vacinados. E ainda tem amplas regiões com coberturas abaixo de 50%. Então, a grande estratégia agora, lógico, é preciso vacinar essas regiões que estão afetadas por epizootias. Mas também as regiões que não estão afetadas, mas fazem parte de todo esse bioma, de toda esta grande área que teve transmissão no ano passado, que todas as áreas sejam vacinadas, a população urbana e rural. E por que é importante isso? Porque, veja, a prioridade tem que ser a área rural. Se a gente está com um problema agora, temos que correr atrás, como a coordenadora de vacinação da cidade que você deu exemplo. Correr logo para a área rural, vacinar as pessoas que estão em contato direto com a mata, isso é para já. Agora, a partir do momento que, provavelmente a partir de junho, julho, se deu uma diminuição na intensidade da transmissão e a gente consiga um pouco mais de energia para poder retomar grandes projetos de vacinação, que a gente consiga
aumentar a cobertura vacinal em todas as áreas, porque a gente também não pode esquecer que a população que vive em área urbana, ela não vai toda vez lembrar que tem que ir para a área rural, vai ter que tomar vacina de febre amarela. E as pessoas viajam entre os estados brasileiros. E a gente não pode esquecer também que o Aedes aegypti é um mosquito que tem capacidade para transmitir a febre amarela. A transmissão urbana da febre amarela foi um dos grandes desastres do século XIX, com as grandes navegações. Século XVIII e XIX, a febre amarela urbana era um grande medo das grandes cidades, não é? Inclusive cidades americanas, como Filadélfia, uma epidemia que no finalzinho do século XVIII devastou com a cidade. Quase um quarto da população acabou falecendo ou tendo complicações, teve que se retirar da cidade, etc. A cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, onde eu nasci, tem uma fênix no brasão da cidade que simbolizou o quê? A cidade ter ressurgido das cinzas da febre amarela de 1889, que até tem uma lenda urbana lá de que ia ser a capital da República, né? Porque tinha um movimento republicano forte lá e que não conseguiu ser a capital porque por causa da febre amarela. Mas isso pode ser uma brincadeira ou até uma lenda urbana, mas que a cidade diminuiu a população em 1/3 foi fato, porque muitos morreram e muitos fugiram da cidade. Foi uma coisa bastante devastadora para a economia e também para a própria população da cidade em termos quantitativos, que depois ela foi retomando o crescimento. Então, essa questão da transmissão urbana da febre amarela são eventos que acontecem esporadicamente. Aconteceu em Assunção, no Paraguai, em 2008, aconteceu em 2016 em Luanda, aconteceu em Kinshasa, ou seja, também na África, né? Luanda, capital de Angola, né? Então, são problemas que a gente não pode tirar do radar. A gente tem que reconhecer que isso não é um fenômeno simples, não é... O Aedes aegypti não é um bom transmissor da febre amarela, mas dependendo do nível de infestação, como a gente tem atualmente, que está bastante alto e o clima propenso, e um nível de imunização bastante baixo, isso é uma possibilidade que a gente tem que contar e, para tanto, a gente tem recursos para ter segurança contra isso, que é a imunização de toda a população que estiver, né, em faixa etária adequada para receber a vacina. Então a grande arma que a gente tem de fato contra a febre amarela é a vacina. Exatamente. Se a gente, contra a dengue, a gente tem uma quantidade de vacina pequena, que não consegue distribuir para todas as faixas etárias, para a febre amarela, o Brasil é o maior fabricante mundial, tá certo? E é uma vacina cuja tecnologia está bem dominada, é uma vacina segura, tá certo? É uma vacina que já é utilizada há mais de 80 anos. Então a gente tem um conjunto de elementos que eu acho muito esquisito até a gente ter uma cobertura vacinal tão baixa ainda. A gente precisa retomar essa questão da vacinação, porque é a doença mais letal que tem hoje, vacinação regular dentro do calendário vacinal. É a vacina mais efetiva, tem uma efetividade de mais de 99% e é a mais barata também. Um estudo feito pela Fiocruz há uns anos atrás custava em torno de $1 a dose da vacina. Então, é uma vacina a mais barata, a mais efetiva e a doença mais letal. A gente tem a obrigação cívica de aumentar a cobertura vacinal. A Colômbia, por exemplo, com um surto, não chegou a 40 óbitos ainda, declarou estado de emergência nacional para poder fazer um combate efetivo contra a febre amarela. Acho que a gente precisa, logicamente, não estamos no mesmo nível de criar um alerta nacional, mas, por exemplo, o estado de São Paulo está beirando já 50 óbitos por febre amarela. Então é uma situação bastante grave, né? A gente precisa fazer um esforço vacinal nos próximos meses, para que no próximo ano a gente tenha uma segurança maior de que não vai acontecer tantos casos. Então o que é importante, o que eu estou entendendo que é importante agora é o fortalecimento da vacinação, né? Se a gente tiver vacina, fortalecer em todas as áreas. Se a vacina não for suficiente, priorizar o campo, mas não esquecer de vacinar a cidade, é isso? Para esses locais onde a onda
provavelmente poderia passar. Exatamente. Na verdade, essa região toda que a gente está colocando, né, que é a área de Mata Atlântica, é uma área que a cobertura ainda está muito baixa, né? Dados do próprio Ministério da Saúde dão informação de que problema de fornecimento de vacina não está havendo. Então, com um bom planejamento, logicamente, para se fazer uma coisa ao longo do tempo, é possível retomar níveis desejados de cobertura vacinal, que é de 95%, e a gente ter uma temporada de transmissão de arbovírus no próximo ano, em que a gente se preocupe com os outros arbovírus mais do que com a febre amarela, porque a febre amarela deixa marcas bastante profundas, porque é uma letalidade muito alta, né? A proporção de pessoas que desenvolvem a forma ictérica, ou seja, a própria febre amarela com icterícia e tudo, mas a forma mais grave, chega às vezes 50%. No estado de São Paulo até mais do que 50% a letalidade, né? A letalidade da doença. Altíssima. Então. Altíssima. E tem uma outra coisa que a gente não tem no Brasil desde 1942 a transmissão urbana. Mas é bastante preocupante a possibilidade que ela existe. Esses lugares que você citou, que teve transmissão urbana, você citou durante o nosso programa, o transmissor é o Aedes? Sim, é o Aedes aegypti. Ah, tá. Na transmissão urbana é o Aedes aegypti, que é o principal... Exatamente. Na transmissão rural, na silvestre, desculpa, são mosquitos silvestres, né? Que eles se reproduzem na copa das árvores e tal, e gostam de ter mais afinidade pelos primatas não humanos. Agora, o homem, para se expor, ele tem que estar muito próximo à mata. Quando a gente tem a possibilidade, se houver uma situação em que haja a transmissão urbana, isso passa a ser humano, mosquito, humano. Ah, tá. Aí é o Aedes aegypti. Isso. Ok. André, vamos para a finalização do programa. Tem mais alguma coisa que você queira deixar aqui? Olha, eu acho que a febre amarela, ela foi por muito tempo uma doença bastante temida e colocada até, né, como um grande vilão da urbanização e tudo, né? A própria Organização Pan-Americana de Saúde, ela foi fundada para com um dos maiores objetivos era o controle da febre amarela. A gente não pode esquecer que essa ameaça ela continua quieta, mas ela está viva ainda. E a gente tem como controlar, né? E hoje não é o controle do Aedes que vai controlar a febre amarela, mas sim o controle vacinal, né? Aumento da cobertura vacinal. Então o nosso foco é aumentar a cobertura vacinal. A todo custo. O recado aos municípios é aumentar a cobertura vacinal de febre amarela. Aproveitar agora e fazer uma ampliação na cobertura vacinal, porque está muito baixa e isso não é bom. A gente tem que no ano que vem fazer toda a mobilização de novo nas áreas onde está tendo transmissão, correria, com problemas de logística que são bastante mais complicados, porque a transmissão é silvestre. Na outra onda a gente tem que lembrar que a gente teve que utilizar a dose fracionada da vacina, que foi efetiva, lógico, mas não é a melhor forma que a gente gostaria. Você lembrou uma coisa importante. Naquela época, a gente precisou de fazer isso por uma questão de quantidade de vacina mesmo. Exatamente. Porque foi uma área muito populosa que chegou a febre amarela, que era a região metropolitana de São Paulo, região do Rio de Janeiro, que não tinha nenhuma cobertura vacinal. Não é? E foi uma necessidade de se vacinar uma grande contingente, milhões de pessoas em questão de semanas. Não é a mesma situação agora. A gente tem uma cobertura já um pouco maior, a gente tem em torno de uns 50%, a gente tem que chegar a 95%, mas a gente não tem, ainda dá tempo, né, até o final do ano pelo menos, para a gente fazer isso de maneira coordenada e não precisar fazer só o apagar do incêndio, né? Que é quando a gente já tem caso, seja humano, seja em primatas, acontecendo em algumas áreas com baixa cobertura vacinal. Então a gente pode se preparar antes, nesse sentido, essa região principalmente que teve transmissão silvestre, na outra onda, eu acho que é muito importante que aumente as coberturas vacinais.
Perfeito, para a gente não chegar nessa possibilidade de ter que fazer doses fracionadas, né? Exatamente, e também as ações de vacinação naquela época foram muito sofridas, porque tinha disputa por dose de vacina, pessoas que eram do município indo para o outro município para ver se conseguiam dose no outro município. Eu participei dessa campanha. Foi uma coisa bastante tensa, desgastante. Não precisa. A gente sabe o que vai acontecer nos próximos meses e a gente pode se programar e fazer uma vacinação mais programada, né? O SUS consegue organizar dessa vez para a gente não chegar ao que aconteceu daquela outra vez, né? Com certeza. Inclusive, daquela outra vez existia até uma dificuldade de você colocar depois esses dados no próprio sistema, né? Por causa do volume de gente que você vacinava, né? Exatamente. A gente tem um sistema hoje informatizado que consegue dar conta com intercambiamento dos sistemas dos vários municípios, tá bastante mais interessante. E sempre que a gente consegue fazer uma coisa com um horizonte, né, de tempo e melhor planejamento, isso é bastante melhor. É interessante que, assim, a gente falou muito pouco sobre o tratamento da febre amarela, né? Mas, de fato, embora seja necessário, né, que as pessoas que tiverem exposição em área silvestre com transmissão de febre amarela, que tiverem suspeita clínica, precisam ser tratadas adequadamente, porque o tratamento consegue impactar na letalidade. Mas o impacto que tem não é tão grande assim. A gente não consegue o mesmo tipo de sucesso, por exemplo, com dengue. Se a gente tem uma abordagem de um paciente com dengue adequada, a gente consegue diminuir a letalidade da dengue de um óbito para cada, sei lá, 10 casos graves de dengue, a gente consegue pelo menos de 1%. A gente consegue impactar bastante, diminuir em 10 vezes, 20 vezes essa letalidade. Na febre amarela a gente não consegue, a gente consegue poucas melhorias e é muito complicado o tratamento, porque a gente vai precisar de fazer plasmaférias, vai precisar fazer um suporte de UTI na maior parte dos pacientes que tiverem formas graves. No caso da dengue, a gente consegue evitar o agravamento. No caso da febre amarela, é sempre um tratamento que vai ser muito complexo, que vai beneficiar poucos pacientes que tiverem... e beneficiar uma proporção pequena de pacientes, né? Porque você não consegue cair muito... Menos de 20%, por exemplo, a letalidade, a gente não consegue. Então, a arma principal é o que nós falamos durante o programa, né? É vacinação. Exatamente. A vacinação é o ponto mais importante para a gente conseguir enfrentar esse desafio, né, dessa doença. Muito obrigado, André. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal do Mais Conasems e no YouTube.